Olá, boa tarde. Você já se perguntou quanto de espaço você possui para aumentar o preço do seu produto? Sim, até onde você pode ir aumentando o preço do seu produto para te trazer ainda receita e rentabilidade? Eu sou o Wanderson Silva e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre até onde eu consigo aumentar o preço do meu produto e como a reação em relação a esse aumento vai valer a pena ou não, pensando do ponto de vista financeiro e de mercado. Veja bem, existe uma relação na economia que diz que tudo que se aumenta o preço tende a fazer com que a quantidade consumida do seu produto se reduza. Não é isso? Por exemplo, se a gente vai comprar um produto ou um serviço, a gente percebe que o preço aumentou, a tendência natural é que nós deixemos de comprar esse serviço ou esse produto. Mas o que determina de fato essa relação? Veja bem, existe uma regra que diz que dependendo da quantidade de redução da demanda, ou seja, da quantidade que as pessoas deixam de comprar o seu produto ou o seu serviço, vale a pena você aumentar o preço. Pois é, então eu digo que se eu aumentar o preço em 10% e houver uma redução da demanda das pessoas sobre o meu serviço de 5%, poxa, eu vou poder dizer que esse produto que eu estou vendendo tem ainda margem para aumentar o produto. Agora, se eu aumento o produto em 10% e há uma queda na demanda de 20%, aí a relação já é diferente. Eu vou dizer que esse produto ele possui uma relação, uma consequência ou causa um impacto bastante significativo nas vendas, então eu não vou poder ter muita margem, eu não tenho muita margem para aumentar o preço desse meu produto. A essa relação, essa diferença, nós damos o nome de elasticidade preço da demanda. O que significa dizer então que um produto ele é elástico ou inelástico? Veja, o produto elástico é aquele que, como o próprio nome já diz, né, ele causa um efeito, né, imaginemos um elástico aí, um elástico é aquele que quando você estica, você solta, se ele tem uma boa elasticidade, ele causa uma reação forte. E a elasticidade do preço da demanda é a mesma coisa. Veja, você aumentando o preço em 10% e tendo uma reação por parte dos seus clientes de queda de consumo de 20%, significa dizer que esse produto ou serviço que você comercializa tem uma elasticidade de 2, ou seja, ele é elástico. Então, a partir de 1, se 1,01 já é elástico. 0,99 significa dizer que esse produto é inelástico, mas ele é inelástico próximo de uma elasticidade razoável, que é 1, 0,99, ele é quase 1 para 1, né? Então se você aumenta o preço em 10%, imaginemos que esse produto tem uma elasticidade de 1. Se você aumenta o preço em 10%, você tem uma queda na demanda em 10%. Quanto mais você se aproxima desse 1, mais próximo dessa relação você vai estar. Agora, se eu tenho, por exemplo, um produto com uma elasticidade de preço da demanda de 0,5, isso equivale a dizer que se eu aumentar o preço do meu produto em 10%, eu vou ter uma reação de queda nas vendas de 5%. Ou seja, por mais que as vendas caem, ainda assim compensa eu aumentar o preço. Então vocês percebem que existe aí um espaço para que se aumente o preço? Ao mesmo tempo, se eu aumento o preço em 10% e as vendas caem em 20%, aí eu vou ter que ter calma e não vou poder ter tanta liberdade, eu não tenho tanto espaço para aumentar o meu preço. Isso que significa dizer que o seu produto é elástico. Então, de uma forma muito simples, produtos elásticos são aqueles que causam efeito ou causam uma reação maior do que o aumento do seu preço. E os produtos inelásticos são aqueles que causam um efeito menor por parte das pessoas, ou seja, você aumenta, mas a reação mas de um tamanho que não é tão grande quanto o aumento do seu preço. Os produtos inelásticos, esses que não têm uma reação muito alta, muito grande, eles te ajudam porque eles te dão margem para que você aumente o seu preço e mesmo assim continue ganhando. Agora os produtos elásticos pressionam você cada vez mais a reduzir o preço, porque quanto mais você reduz o preço, também a reação de aumento de venda é direta, também funciona. Por exemplo, se você diminui 10% o preço do seu serviço ou do seu produto que é considerado elástico, automaticamente a venda vai aumentar. As vendas aumentam numa proporção dessa sua elasticidade. Se nós dizemos que a elasticidade desse serviço é de 2, então automaticamente, se você reduz o preço em 10%, a demanda ou a quantidade que as pessoas vão comprar vai aumentar em 20%.
ou seja, causou uma reação do dobro. Isso significa dizer que a pressão por cima da empresa, quando o produto ele é elástico, é de que se reduza cada vez mais o preço. E, em contrapartida, quando o produto ele é inelástico, a margem, a folga da empresa é que ela tem a possibilidade de aumentar o preço. Então, como é que a gente pode dizer que um produto tenha cada vez mais essa característica de ser inelástico, porque é onde vai haver espaço para que aumente o meu preço? Bom, primeiro vamos tratar das características desses dois tipos de produtos. Primeiro, o elástico. O que faz com que um produto seja elástico? Primeiro, que ele tenha substituto no mercado. Se eu tenho um produto ou um serviço que tenha substituto no mercado com facilidade, automaticamente os clientes vão deixar de comprar o seu produto com maior facilidade, né, e vão passar a comprar o produto desse seu concorrente. Concorrência também é um fator que influencia bastante na elasticidade do preço da demanda do seu produto. Então, ter produtos substitutos e ser produtos supérfluos que possibilitam a troca ou não são essenciais por parte dos clientes, isso faz com que o seu produto seja elástico. Agora, você estabelecer formas, criar medidas para que o seu produto seja essencial, que causem valor para o seu cliente, que o seu serviço seja de fundamental importância para o seu cliente, isso vai fazer com que a elasticidade do seu produto diminua e faz com que você tenha cada vez mais margem para poder aumentar o preço e ter um rendimento, uma rentabilidade maior na medida que você aumenta o preço e a quantidade que as pessoas deixam de comprar não é tão grande, né? Então, o que possibilita que o seu produto seja cada vez menos elástico, né? Primeiro, são coisas externas, né? Primeira coisa externa é que você não tenha concorrente. Se você não tiver concorrente ou não tiver produto substituto, isso facilita a sua vida. Mas a vida nem sempre é assim. As forças externas nem sempre são como nós queremos, né? Então, como é que a gente pode fazer para que os nossos produtos sejam cada vez menos elásticos? Primeiro passo para isso é fazer com que ele seja essencial. E para fazer com que ele seja essencial, você precisa colocar na cabeça do seu cliente o quanto o seu produto é importante para fazer com que ele ganhe dinheiro também. Então, essa é uma primeira medida fundamental para que o seu produto ou o seu serviço seja cada vez mais inelásticos. Eles precisam entender que o seu produto tem sinônimo de qualidade, essa é uma segunda dica. Ou seja, se eles entendem que o aumento do preço é em razão do aumento da qualidade, eles têm uma tendência a deixar de comprar um pouco menor. Por exemplo, aí o cliente vai olhar para o seu serviço e dizer o seguinte, beleza, ótimo, aumentou o preço, mas a qualidade também aumentou. E outra, a qualidade desse serviço é significativa, então esse aumento de preço se justifica. Então, a debandada dele para com o seu serviço ele é bem menor, né? Então, essas são duas dicas básicas e importantes que você precisa se atentar. Primeiro, é fazer com que o seu produto tenha importância, seja essencial para o seu cliente. E aí você tem várias técnicas que você vai poder aplicar para fazer com que o seu produto ou o seu serviço seja essencial para o seu cliente. E segunda, fazer com que ele se convença de que o aumento do seu preço é em função da qualidade. Então, a qualidade tem que aumentar na mesma proporção com que aumenta o preço do seu serviço, tá ok? Então, assim você vai conseguir caracterizar o seu produto ou o seu serviço para que ele seja cada vez mais aceito pelos consumidores. Agora, na próxima oportunidade, nós vamos falar como se calcula essa elasticidade de preço da demanda. Como eu posso calcular, através de algumas experiências, para saber ao longo do tempo se o meu produto está ficando mais elástico ou está ficando mais inelástico. Lembrando que a ideia é que nós possamos fazer com que ele seja cada vez mais inelásticos ou cada vez menos elásticos para que ele tenha cada vez mais aceitação no mercado e que nos traga mais recursos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.